Muita gente já quer saber o que é TDAH. Com H. certeza, com certeza. Agora nós vamos para a especialista. Nós vamos conversar agora, Ruth, com a especialista. Bernadette, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Hugo. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Você me chamou de Hugo. Desculpa. Não, não, Hugo. Tem gente que me chama de Hugo, tem gente que me chama de Gorreta. É Muito porque bem. entre os arquitetos nós nos chamamos, engenheiros, nós nos chamamos pelo sobrenome. E sabe o que acontece? É engraçado você me chamar de Hugo, porque lá em castelhano, o sobrenome é ao contrário. O Hugo não é do meu pai, o Hugo é da minha mãe. Você sabia disso, não? Que os Não. castelhanos é diferente? O Que Gorreta é do bacana. meu pai, o Hugo é da minha mãezinha. Mas vamos lá, Interessante. Bernadette. Eu Vamos. quero te perguntar o seguinte: o que significa o TDAH para você? E se você quiser dizer qual que é a tua formação, por gentileza, diga para nós. Então, boa noite a todo mundo, né? Muito obrigada por essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora para conversar com vocês. Eu tenho 58 anos, eu sou filha de franceses, né? Meus pais vieram para o Brasil logo depois da guerra, já com 5 filhos, e tiveram mais 5 filhos aqui no Brasil. Eu sou arquiteta e urbanista, sou especialista em gerenciamento de obras, sou terapeuta holística já há 17 anos, né? Trabalho, essencialmente, eu sou terapeuta floral, eu trabalho com 11 tipos de sistemas, que tem sistemas florais do mundo todo, e trabalho com outras técnicas, né? Reiki, Theta Healing, acupuntura sem agulhas, enfim, com hipnoterapia, a gente trabalha com várias coisas aqui, né? Mas eu me tornei uma terapeuta de pessoas e de casas, né? Porque, na verdade, eu tenho uma facilidade para curar casas, né? Então, juntou as duas coisas e eu acabei me tornando terapeuta. Pois é, e E aí vem uma pergunta, Bernadette, porque nós sabemos que dependendo do tipo de medicina, quando a gente pergunta o que é, bom, depende isso, porque se a gente for perguntar para o médico tradicional, tal, a gente sabe a resposta. Então, para você, que é uma profissional terapeuta com uma visão sistêmica, o que significa para você TDAH? tá, no começo a gente falou ali sobre que a sigla às vezes gera algumas confusões nas pessoas, né? Então, Certo. a gente conversou antes, assim, o transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade é o TDAH. E o DDA é o distúrbio do déficit da atenção. Então, existem pessoas que têm o distúrbio do déficit da atenção e tem pessoas que têm o distúrbio do déficit da atenção e são hiperativos, que por acaso é o meu caso. Né? Eu tenho esse problema. Esse problema não, essa Não, situação, né? isso. Então, para mim, como terapeuta e como uma pessoa que foi buscar cura para mim, né, fui buscar solução para minha situação e tentar me entender e tal, eu considero esse tipo de situação do ser humano, né, como um conjunto bem grande mesmo, que eu acho que ele se inicia no útero, né? Quando a mãe tem, já para começo de conversa, já existe uma predisposição genética, porque a medicina convencional diz que isso é genético, né? Mas eu vejo também que muitas coisas, elas acontecem dentro do útero, porque se a mãe tem uma gravidez mais complicada, ou se ela tem uma alimentação deficiente, ou se ela tem um lar, né? Um lar, assim, como a gente já vê muitas vezes, abusivo, etc e tal, a criança já vem do útero com esse tipo de dificuldade genética e dificuldade de formação. Se ela cresce num lar que também, algumas vezes, isso não é regra, por favor, né? Isso não é regra. Ela também cresce num lar que, por pobreza ou outras condições, ela tem uma má alimentação ou ela tem um lar abusivo, ocorre uma inflamação no sistema nervoso central da criança. E essa inflamação começa a produzir déficits de atenção, só para começar, né? Então, para mim, o transtorno da deficiência de atenção e de hiperatividade, ela é um conjunto de má alimentação,
má hidratação, sim, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é a má hidratação, né? Não é porque eu estou aqui na Fortimag, isso é uma coisa que eu sempre defendi e sempre levei muito a sério, essa questão da água, tanto que eu não tomo refrigerante há mais de 20 anos, porque para mim faz uma diferença gigantesca quando eu tomo. Se eu tomo um pouco de refrigerante, eu já fico esquisita, né? Então, a criança e a pessoa que tem esse tipo de expressão, porque eu chamo de expressão, eu não gosto de chamar de transtorno, né? Ela se expressa no mundo dessa Expressão. maneira, nesse momento, porque ela está com uma série de desequilíbrios e ele não pode ser visto apenas no sistema nervoso. Ele tem que ser visto em todo o aparelho digestório dele, fígado, vesícula, baço pâncreas, intestino, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. É onde você tem a maior produção de serotonina e de outros hormônios finos que vão para o cérebro e vão produzir um equilíbrio na gente, né? A má alimentação também produz. Má alimentação, pasta de dente e o excesso de flúor na água produz uma calcificação da glândula pineal. E essa calcificação, ela chamada calcificação, que na verdade não é bem isso, né? Mas o que ela acontece? Ela diminui vários hormônios, inclusive a melatonina, que é produzida pela pineal, né? Então, para mim, o transtorno do déficit de atenção, a parte física é essa, né? Tem a parte emocional, que esse próprio ambiente que era mais perturbado, ou uma má alimentação, ou ela já começou, por exemplo, a ter um déficit de atenção e em casa ela começa a sofrer bullying, né? Infelizmente, meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, e o meu pai era cientista, mas era um cientista de 1930, né? Ele dizia para mim que eu me mexia demais, que eu ria demais, que eu não Olha só. parava quieta, que eu era desajeitada, né? Então eu fui crescendo com isso, daí você vai baixando a tua autoestima, daí você já tem uma baixa de serotonina, né? Vai para a escola. Eu era muito braba, eu ainda sou braba, né? Eu tenho que fazer todo um trabalho de observação para isso, mas eu sou muito consciente disso, Paz e né? amor, Então, Bernadette, paz e amor, então, contigo. isso, né? Então, você vai inflamando cada vez mais teu cérebro e inflamando cada vez mais teu organismo, porque o teu emocional ajuda nessa inflamação e essa inflamação também prejudica teu emocional. Então, tem muitas vezes que você está apenas precisando de um bom equilíbrio na sua alimentação, nas vitaminas, nos sais minerais e, sobretudo, na hidratação. E você tem que realmente cuidar do teu intestino. Esse é fundamental. O intestino e o fígado, né, eles são muito importantes para o nosso equilíbrio emocional e mental, e a nossa atenção, nossa memória, tudo, né? Então, para mim, como terapeuta e como também considerada como uma pessoa com distúrbio de atenção, a minha visão é essa. E eu queria chamar a atenção das pessoas, né, que é difícil de diagnosticar uma pessoa com transtorno. Então, eu fui diagnosticada como uma bipolar. E eu procurei muito, eu li muito, muito, e eu não conseguia me identificar como bipolar, porque eu nunca fui compulsiva. Mas eu tinha os distúrbios de humor, né? Mas esses distúrbios de humor que vêm da agressividade, ou você cai, ou você sobe, enfim. Então, é esse contexto todo que eu coloquei agora há pouco, tá? Então, às vezes, você está fisicamente precisando desse equilíbrio no cérebro e no teu organismo, e junto com isso você está precisando, como a conversa que eu tive muito boa com a tua irmã, né? A Gabriela é ótima, o amor. Então, essa falta de amor, de cuidado das pessoas umas com as outras, não importa se você é isso ou é aquilo, sabe? A gente tem que parar de se rotular. A gente tem que se ver simplesmente como seres humanos que estão no mundo. Nós estamos todos aqui nesse mundo, aprendendo a ser pessoas melhores e, sinceramente, servindo a Deus, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Vir para ser feliz, fazer os outros felizes e servir. Agora, Bernadette, você começou essa segunda pergunta aqui que ia te falar, mas agora eu queria que você colocasse com umas tintas mais de terapeuta. Tá. Como diagnosticar, né? Porque a gente vê que é uma coisa muito complicada, né? Quais são os sintomas
que as pessoas têm que ficar espertas aí para perceber que alguma coisa pode estar acontecendo aí? Quais são os sintomas? Primeiro é quando a pessoa fala muito rápido, né? Ela tem crises, picos de ansiedade. Por que que ela tem esses picos de ansiedade e de hiperatividade? Porque ela está com uma super descarga de adrenalina. E ela pode também estar com uma super descarga, uma super produção de GABA, que é uma substância que também controla o nosso humor no cérebro. E aí, quando ela tem essa super descarga, ela fica hiperativa, ela fala muito rápido, blá, 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 no dia seguinte acabou o conteúdo que ela tinha, porque saiu tudo de uma vez só. E aí é muito parecido com o bipolar. Bipolar. Porque eu vou fazer um movimento aqui com a mão para vocês, né? Vamos imaginar que isso aqui é um neurônio, não sei se todo mundo está enxergando minha mão direitinho em concha, e aí a serotonina e as substâncias estão aqui. Quando o outro neurônio vem aqui e faz um contato, que são a transmissão neural, ela puxa a quantidade que está aqui para aquele outro e começa a conduzir. Se ela puxar tudo de uma vez só, a pessoa entra em hiperatividade. Agora, no bipolar, isso é muito mais intenso e é mais desequilibrado, e daí ele tem compulsão, né? Essa é uma das coisas. A segunda é que a pessoa fica mais agressiva, porque ela não tem paciência com as outras pessoas. Como o distúrbio do déficit de atenção, a pessoa é muito inteligente, assim, eu vou continuar fazendo um paralelo com o bipolar, para vocês verem como é difícil de diagnosticar, né? Assim como o bipolar também é muito inteligente, geralmente eles são muito inteligentes, né? Mas eles diferem, assim, do déficit da atenção, isso você tem que prestar atenção, é assim, a pessoa ela tem alguma compulsão, ela tem crises de compulsão ao longo da vida. Começa com compra, vai para a compulsão sexual, depois vai para a compulsão da bebida ou da droga, e muitas vezes vai para a compulsão do jogo. E aí o que acontece? A pessoa perde tudo que ela tem. Quando ela tem um surto, ela resolve que ela vai comprar o livro Como Se Tornar Milionário, né? Quem pensa enriquece, aí ela sai e compra todos os volumes que ela encontra na cidade. Daí, quando ela amanhece depois do surto, ela está com a casa cheia daquele volume. O hiperativo não tem isso. Ele fica nervoso, ele fala rápido, ele acha as pessoas burras, porque ele pensa muito rápido, né? Aí a pessoa está falando normalmente, ele fica irritado e ele fica agressivo. Então, tem que observar isso também, né? A maneira como a pessoa se alimenta, né? E a outra coisa, assim, ela não consegue ficar parada muito tempo em um lugar, ela não consegue, ela tem dificuldade para ler, mas quando ela encontra um assunto que lhe interessa, ela não larga mais aquele livro, né? Ela gruda naquele treco ali, enquanto ela não aprende tudo sobre aquele assunto, ela não larga, só que depois que ela aprendeu, ela não quer mais saber. Ela pula para o próximo negócio porque perdeu o interesse. Então, e quando a criança ou o adulto, né, muitas vezes ele não consegue parar no emprego porque ele não tem aquele perfil de ter um ritmo como todo mundo tem, né? O ritmo dele é oscilante. Então, eu tenho muito isso. Épocas em que eu consigo acordar cedo, trabalhar na prancheta, fazer isso, eu tenho todo um ritmo. De repente, pifa tudo e eu faço tudo ao contrário, porque cansa. A pessoa se cansa disso, ela fica... O hiperativo e o déficit de atenção, a pessoa, ela realmente, ela olha e fala, nossa, não quero mais fazer isso aqui, vou brincar de outra coisa, né? Então, isso faz com que o hiperativo, ele tenha uma qualidade fantástica, né? As pessoas falam que a pessoa tem hiperfoco, mas o que eu acho mais bacana no hiperativo, o que eu acho bacana em mim, levei 58 anos para achar bacana, né? É que eu tenho 4 atividades. Eu vendo Fortimag, eu sou arquiteta, eu sou terapeuta e eu trabalho com radiestesia, né? E eu fico alternando isso, às vezes, durante o dia ou durante a semana, ou às vezes durante o mês. Isso é tudo de bom para uma pessoa com TDAH, né? Exatamente. Então, a melhor coisa que uma pessoa com TDAH faz é arranje outras coisas para fazer e não se cobre, né? E realmente o trabalho do marketing multinível é muito bom para uma pessoa assim, porque ela fala com diferentes pessoas, ela faz coisas diferentes, né? Perfeito. Não precisa trabalhar Não para cai na ninguém. rotina, né, Bernadette? Isso, e ela não precisa trabalhar para ninguém, ela vai trabalhar para ela.
para ela, não tem um patrão. Isso, né? Então, isso aí é muito interessante. Eu nunca consegui parar num emprego. Eu acho que eu tive uns 3 ou 4 empregos. Eu sempre fui autônoma, né? Sempre, né? E a outra coisa que a gente observa muito, assim, é a pessoa ela não foca naquilo que não lhe interessa, então ela esquece muitas coisas, mas não é porque ela tem problema de memória, é que ela realmente não prestou atenção. Não lhe interessa, ela pula fora. Entende? Então, ela, o Carlos Leite, né, o nosso querido amigo, já estava conversando outro dia com ele sobre isso, e eu vi ele ter, porque nele é bem visível, assim, né? Ele estava conversando comigo e, de repente, ele parou de olhar para mim, e ele estava fazendo outra coisa, e eu tive que dizer para ele, comigo agora. Daí ele virou e olhou de novo, né? Porque como professor eu aprendi isso, né? Todo mundo comigo agora, Comigo daí todo agora. mundo vira e olha para você, entende? Mas isso é uma frase que ajuda muito a pessoa com déficit de atenção, sabe? A voltar no... Agora, Isso, pode falar. me diz uma coisa, porque a gente sabe que existem os tratamentos tradicionais e existem os tratamentos, né, que são, digamos, ligados a essa visão de medicina mais integrada, uma terapia que tem muito do que nós trouxemos aí dos orientais, né? Quais são as diferenças e quais são os tipos? Olha, eu pessoalmente, né, do que eu conheço, né, em primeiro lugar, a acupuntura é muito bom, porque ela vai dar uma equilibrada no campo energético da pessoa, né? Quando a gente se refere a campo energético, as pessoas sempre como eu trabalho com energia geobiológica, né, dentro das casas também, e trabalho com florais, o que é essa energia que todo mundo fala? Nossa, o que é essa energia? Energia é ciência, gente, né? E é energia eletromagnética. Simples assim. Só que ela se expressa em diferentes frequências, então ela toma nomes diferentes. Então a acupuntura é muito legal porque ela vai equilibrar o fluxo dessa energia nos órgãos internos, isso é bem importante, né? A terapia floral, ela é muito interessante também, porque ela é uma terapia vibracional, tá? E achei bacana que você estava falando sobre a homeopatia, e a nossa farmacêutica aqui, que é de florais, que é uma das maiores farmácias de florais do Brasil, ela já trabalha com água corrigida, ó, Muito né? tempo. Ela tem no sistema dela, e eu percebi a diferença, a gente percebe a frequência diferente do floral dela. Eu falei, é por isso! Ela falou, não, filha, aqui, o negócio aqui é tudo, né? Eu falei, então tá bom. Os florais, a homeopatia, né? E é aquela história que eu estava falando da desinflamação. Para Desinflamação. desinflamar o cérebro, você precisa tomar magnésio, você precisa tomar, o magnésio é essencial para isso. E para você poder conduzir o magnésio, você tem que ter uma água equilibrada, porque ela vai trabalhar na parte elétrica da célula, né? Você tem que tomar vitamina B12, você tem que tomar vitamina D3, isso então não importa. Eu tomo só, toma vitamina D, porque a dosagem que a indústria, as farmácias, perdão, os laboratórios falavam antes, ela é pequena a dosagem, ela tem que ser maior, e eu sempre aconselho as pessoas a irem estudar um pouquinho sobre o protocolo Coimbra, né? Porque o protocolo Coimbra trabalha com doenças autoimunes, com altas doses de vitamina D, mas também trabalha com depressão, com TDAH. Eles não consideram o TDAH como uma doença, como é que eu vou falar, mental, né? Eu também não considero, na minha experiência pessoal, né? Eu não sou médica, eu não posso atestar para vocês, escrever embaixo, não tenho. Minha experiência pessoal, e eu acho que a tua irmã, ela vai falar a mesma coisa, né? Modificar toda a nossa alimentação para não inflamar. E isso é importante, né? Fazer todo um tratamento na biota do intestinal, recuperar o sistema. Então, por exemplo, você pode usar o kefir, que é um probiótico natural que vem lá dos Balcãs, né? Que é feito com leite natural e tal, que é excelente. Você pode usar kombucha, por exemplo, e todo, assim, as coisas que a gente já conversa, né, Renzo? Não toma refrigerante, não come embutido, não come enlatado, não acidifique teu organismo, né? A biomagnetismo é um tratamento maravilhoso para depressão, para N situações, inclusive para câncer, né? E, claro, por isso que o nosso bastão é tão legal, né?
porque ele equilibra a nossa água e deixa o nosso sistema, tanto a parte ácida quanto a alcalina, equilibrada, porque nós não podemos ser nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Então, Aí vem a quarta e última pergunta, porque assim, se eu te fizesse a pergunta, mas e o que a água corrigida faz, tal? É aquilo que eu até já comentei, você comentou bastante também. Agora eu queria que você me falasse da tua experiência no teu organismo e como terapeuta, o que você percebeu que a água corrigida, como é que você percebeu que a água corrigida potencializava todos esses métodos terapêuticos que você utiliza e que você conhece? olha, Renzo, eu vou tentar não ser mais extensa, né? Porque senão a gente vai Sim, passar o tempo, né? Eu tenho uma história que eu nunca contei para ninguém, mas eu tomei antidepressivos por 16 anos, né? E muitos antidepressivos cada vez que eu piorava, eles me davam mais, então esse é um problema seríssimo. Eu vi você falou aqui sobre os ansiolíticos. Então eu sim. digo para todo mundo, quanto mais ansiolítico você tomar, mais ansioso você vai ficar, porque ele prejudica tanto o teu organismo que o médico começa a aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose. Ah, não serve mais, então vamos acrescentar mais um. Então, o que eu senti? Eu senti que eu consegui começar a pensar melhor. Porque quando você toma antidepressivos e ansiolíticos, você fica sedado e teu raciocínio prejudicado, né? E para um TDAH, isso é a morte. Não é saúde. A pessoa murcha por dentro, porque as pessoas assim, elas têm uma alegria enorme, elas têm uma atividade muito legal, entendeu? Então, isso é a morte para a pessoa. E o que eu percebi foi que eu comecei a conseguir, apesar daquele monte de remédio, ficar mais lúcida e mais esperta. O suficiente para olhar e falar, eu não quero mais tomar isso. Então, aos pouquinhos, eu fui retirando a minha medicação junto com o aumento da água corrigida, e daí tive que usar o biomagnetismo, né? E foi retirando. Então, para vocês terem uma ideia, 1 ano e meio tendo surtos de abstinência severos por causa da medicação, Meu né? Deus. Mas com a água corrigida, como é que eu vou falar para vocês isso? É porque é muito delicado de falar isso publicamente, mas vou falar, né? Quando você tem surtos de abstinência, você tem uma sudorese muito grande, e você alucina, você pensa que você está ficando louco e que você tem que voltar a tomar remédio. Não é. As tuas células, elas estão pedindo por esse remédio, então elas soltam muito a água. E a água corrigida, para mim, foi fundamental nesse sentido, né? Porque antes da água corrigida, eu já suava muito, por causa da hiperatividade. Então, eu perdi muitos sais minerais. Com a água corrigida, eu comecei a ficar mais forte. Eu comecei a ter menos descarga de ácido lático, minha memória começou a dar uma melhoradinha, né? Eu comecei a ter um processo digestório melhor, porque, veja, meu fígado, meu intestino estava tudo Tá contaminado com tudo medicação, inflamado, né? tudo inflamado. Então, agora que eu estou sem medicação há 1 ano e meio, é que eu estou começando a voltar ao normal. E isso aqui, gente, mais o biomagnetismo e a reposição de sais minerais foi fundamental. Mas o que a água corrigida faz? Ela faz você absorver melhor. Então, 1 copo de água corrigida equivale a 3 copos de água não corrigida. E se a pessoa está meio tontinha ou hiperativa, se ela tomar 1 copo d'água, ela está tomando muito mais água do que se ela tomasse 3 copos. Então, eu senti em mim isso, uma clareza melhor, eu comecei a enxergar melhor de novo, meu intestino deu uma melhorada, eu fiquei muscularmente mais forte, porque os remédios, eles tiram toda a tua capacidade muscular, tá? E aí eu olhei e falei assim, tô fora dessa porcaria. E fui em frente. Então, a água corrigida, ela te dá muita sustentação física e energética. Foi isso que eu acho que eu consegui resumir agora o que eu senti, tá? Fantástico, não poderia ser melhor, porque você falando, não como terapia, fazendo, não, mas falando em cima daquilo que aconteceu em você, quem é que conhece Isso. melhor o organismo de cada um de nós aqui do que nós mesmos, né? Então,
Mais uma profissional como você, observando isso, uma capacidade de observação absurda, né? Muito obrigado, Eu que Bernadette, foi agradeço. fantástico, Obrigada. foi espetacular, né? Um conhecimento extraordinário e como que você está trabalhando essa conjugação de fatores e potencializando isso para levar para tantas e tantas pessoas. Parabéns. Muito Obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, agora nós vamos conversar com a Gabriela Gorreta Hugo, a minha irmã. Gabriela Gorreta Hugo, o que é para você TDAH? O que significa para você? Bernadette, eu só Oi, posso querida. te dizer que eu te amo muito. Tudo bem, mana? Tudo Redenção, bem, irmã? redenção. O que é TDAH para mim? TDAH para mim, eu dei um novo significado. Talento de Deus a serviço da humanidade. Essa é a nomenclatura que eu, Gabriela Gorreta Hugo, aos meus 54 anos, até os 48 anos, eu não tomava água corrigida. Mas mesmo assim, me formei como advogada na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para atender aos pedidos da família. Sou naturopata, massoterapeuta, empreendedora. Estudei tudo isso que a Bernadette faz hoje, estuda. E o que eu posso dizer é que hoje Gabi, tá com estou barulhinho. muito feliz com o Gabi, que eu... isso. Tá com barulhinho teu. Dá uma olhadinha. O celular está aberto junto com... Não, Não? Não sei por que tá com barulho o teu. não, tá tranquilo. Tá, mas aqui tá dando uma microfonia muito forte, Gabi. É? Tá É. mesmo. Será que eu saio e depois eu volto? Tenta fazer isso Fecha a enquanto isso. câmera, né, para ver. Fecha a câmera para ver o que. Deixa a câmera então. Vamos ver. Isso. Melhorou? Melhorou. Vamos Melhorou. ver. Então tá. E é muito lindo tudo isso que a Bernadette falou, porque realmente, se eu for analisar tudo que ela falou, meu pai, ele era bipolar. Então, um dia ele estava semanas na cama e quem acompanhou muito fui eu, né? Eu que acompanhei tudo isso. E quando eu chegava, eu tinha que atendê-lo. E nas outras semanas ele era o rei da Inglaterra, sabe? Então, aquela oscilação toda. E minha mãe perdeu o primeiro filho, Bernadette. Então, ela não amamentou nem a mim e nem ao meu irmão. Eu sou 4 anos mais nova. E a minha mãe conta que o meu intestino, ele já era totalmente ressecado, já desde que eu nasci, desde pequenininha. Então, não foi algo em função da minha alimentação, ou seja, todo aquele estresse daquela mãe, ou seja, eu sou a terceira filha, né? Então, veja bem como a coisa já vem assim. E minha mãe conta que ela não conhecia esse histórico do meu pai, que depois, quando eles se casaram, porque naquela época, imagina, eu estou falando isso de 60 anos atrás. Então, naquela época, o namoro era diferente, né? Era tudo. Então, quando ela se casou, com um tempo depois de casados, né, ele começou com esses comportamentos. E meu pai era um gênio, faz 23, 24 anos que ele faleceu. Ele era um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, realmente, né? Então, vem todo esse histórico que eu tenho. E desde pequena, sim, uma certa tendência já à melancolia, aquela rapidez toda no raciocínio, aquele bullying, em casa, fora. E aí você vai incorporando, né? Você vai se transformando naquilo que estão falando para você, não o que você realmente é, mas você vai se transformando naquilo, né? E outra coisa muito, muito interessante
na gravidez do meu segundo filho, que foi o que me deu, porque na época nem se falava TDAH nem nada, que eu comecei realmente, que eu me debrucei sobre o livro Mentes Inquietas, que eu fui atrás, que eu fui assaltada em São Paulo 15 dias antes dele nascer. Ele nasceu antes do tempo. Eu fui assaltada violentamente em São Paulo. Né? Então, vocês imaginam o que foi a adrenalina toda naquela gravidez, né? Isso porque quando eu estava com 5 meses de gravidez do João Pedro, o médico simplesmente me levou para uma sala, fiz o exame morfológico e me disseram, olha, seu filho pode ter síndrome de Down. Assim, largou assim, né? E aí queriam já fazer um exame da punção para tirar o líquido, para ver se tinha ou não. Eu falei, mas eu sabia que esse exame era invasivo e que eu poderia até abortar. E eu falei, na minha barriga ninguém vai colocar. Se ele tiver que nascer com síndrome de Down, ele é meu filho, vou cuidar e não vai ser. Eu não vou deixar, simplesmente, né? Então, já foi toda uma gravidez complicada já nesse sentido com o João Pedro. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele teve um diagnóstico, meu filho, de TDAH, foi lindo, até um psicólogo que o atendeu, ele disse, olha, seu filho tem um TDAH com pedigree. Então, o João Pedro, ele tem um pedigree enorme, o cara é sensacional. Está no 2º ano de economia da PUC, terminou em escola pública, sem cursinho, sem nada. Né? Então, assim, com todo esse diagnóstico meu, levei a minha filha até a porta da faculdade de medicina e hoje ela está no 1º ano de residência obstetrícia. Né? Fui mãe aos 24, aos 25, aos 34 e aos 46. Então, eu tive que ir evoluir, né? Imagina a minha escala vibracional aonde foi. Num quarto, eu falava com uma sobre o precioso vestibular de medicina, que é algo lindo, né? O processo violento. No outro quarto, eu estudava com o João Pedro, com o cara fazendo parkour no quarto, e no outro eu dava de mamar. Né? E dava conta de tudo isso. Então, assim, há 6 anos atrás, eu me divorcio, venho para o Paraná, e aí entra a água Forte Mag. Aí eu não sei se o Renzo quer me perguntar alguma coisa. É a pergunta, a partir do momento em que você tomou... Aliás, a minha irmã, uma das coisas assim que ela sempre teve uma dificuldade muito grande era de tomar água, né? E eu me lembro de abrir na cozinha, sempre tinha lá o folículo de Sene e a ameixa, porque o intestino dela teve dias de ficar 7, 8 dias sem ir de corpo, né? Então, era uma coisa muito complicada. E enxaquecas, então, a vida toda, né? De ter que levar ela a cada 15 dias para tomar morfina na veia, porque remédio de farmácia não fazia nada para ela, né? Então, em cima desse diagnóstico, quando eu conheci o Fortimag e eu vi tudo aquilo, a primeira coisa que eu comprei, depois de comprar para mim, já entreguei para minha mãe e para minha irmã. E falei, você tem que tomar água. Agora, isso aqui eu vi, isso aqui é tal. Mas eu não tomo água. Falei, isso aqui você vai ver. Toma, toma, toma. E aí, não sei como é que conseguimos, mas ela começou a tomar água. E aí que eu quero dizer, Gabi, a partir de... E hoje ela ensina a tomar água com uma capacidade fabulosa. Ela sabe perfeitamente como é que tem que ser. Aquela pessoa que não toma água e quer tomar água, converse com a minha irmã, que eu tenho certeza que vai ensinar terapeuticamente. Agora, a partir de quando você, Gabriela, começou a perceber que a água corrigida estava fazendo um processo nessa tua característica de TDAH e tudo mais? A partir de que momento? Focado em cima do TDAH? Então, assim, do minuto 0, Renzo, do marco 0, eu vou explicar por quê. Porque a questão do TDAH, a gente tem muita dificuldade com a disciplina, com a rotina. Então, o fato de eu ter sido desafiada a beber a água, ela já começou a corrigir
Eu não gosto da nomenclatura TDAH, enfim, como a Bernadette também, tá? Mas Aliás, vamos... ela resignificou, né? Não é transtorno, como é que a Bernadette falou? Exatamente. É uma forma diferente do cérebro. É uma expressão diferente, não é Uma transtorno, é uma expressão O que a diferente. gente tem que ver é o seguinte, né? Os lados do cérebro que são mais conhecidos pela medicina, pela ciência, é o lado esquerdo e o lado direito. O lado frontal é o que está sendo agora descoberto, mais agora recentemente. E é justamente aonde está o que para o TDAH, para o filtro. Puxa, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, já aconteceu, ou seja, é a nossa parte frontal, né? Então, quando que eu realmente comecei a perceber? Como eu falei, do minuto zero. Então, porque eu tive que já começar a me educar. E aí é aquilo que a gente fala, quando você... eu fiz direito, Bernadette, faculdade de direito, mas como eu falei, né, eu fiz obrigada, e o que eu queria mesmo era fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, eu começava a fazer um colete de tricô para vender na faculdade para ajudar a minha mãe a pagar o convênio médico e tudo. Eu começava às 7 horas da noite, 11 horas da noite, ele estava prontinho, perfeito, costurado, para a gente já ser entregue no dia seguinte. Entendeu? Era um negócio assim absurdo, né? Realmente, a hora que você pega um negócio, você não para até concluir. Mas desde o minuto zero, Renzo. E hoje, depois de 5 anos, por exemplo, hoje pela manhã, eu sei que eu tenho que tomar em jejum. Então, eu já faço meu Liangong, que são exercícios criados na década de 70, onde mistura alongamento, massagem, numa terapia só, e eu vou fazendo aqueles alongamentos devagar e já bebendo a água. Em jejum, ele leva 40 minutos. Nisso, eu já trabalhei a minha espiritualidade, já trabalhei a minha mente, já trabalhei a hidratação, já trabalhei meu alongamento, já estou prontinha para depois comer alguma coisa e ir atender como foi hoje. E já fiz um montão de coisas, tranquila. Agora, se eu sou colocada sob pressão, aí esquece. Aí eu vazo, aí é o seguinte, né? Não me pressionem, porque aí eu largo todo mundo falando sozinho. Eu também, amiga. E outra coisa, eu também sou terapeuta floral, certo? Então, eu sou do mês de agosto. Então, o meu floral é o Vervan, ou seja, do signo do... Eu não estou falando de signo e nem de horóscopo, gente. Eu estou falando de personalidade. E a personalidade do leonino é o seu entusiasmo te leva ao esgotamento. E o floral, ele trabalha no positivo. Qual é o positivo da flor, do floral que trabalha o leão? O desligar-se. Então, vocês imaginam o desafio da Gabriela, que já tem na sua personalidade leonina, o ter que desligar, né? Então, eu sou terapeuta, então eu uso todos os recursos que eu posso. A meditação, a acupuntura, o Liangong, né? A natureza, todos os recursos, toda essa parte terapêutica. E eu agradeço o fato de ser advogada também, porque se eu sou o que eu sou, eu devo à advocacia, né, que me ensinou e me deu toda uma visão também sistêmica de tudo. Você falou de Deus. Eu encontrei na palavra, em Tiago 1,19, um versículo maravilhoso para o TDAH. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, se a gente pegar, veja bem, qual é o desafio da Gabriela? Ouvir. Qual é o desafio da Gabriela? Deixar os outros falarem. Qual é o desafio da Gabriela? Não se irar.
A impulsividade, quando eu me lembro do meu filho, uma vez eu estava tão nervosa, minha vontade era de colocar ele para dentro da barriga, porque todo mundo era assim, seu filho não dá, seu filho não dá. Era na escola, era aqui, era ali, era colar, eu tinha vontade de colocar ele dentro da barriga de novo, judiação. Aí eu dando banho nele ali, nervosa e tal, ele olhou para mim, foi naquele dia que eu tive um choque assim, Bernadette. Ele olhou para mim chorando e ele falou assim, mãe, me ajuda. Chorando aos prantos, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu já fiz, quando eu vi, eu já machuquei, eu não quero, mãe. Ali aquela mãe, né, era meu pai ali, era eu, era o João, e ali eu agarrei meu filho e eu falei, pera lá. E aí chegou na minha mão o livro Mentes Inquietas, que eu recomendo para todo mundo. Recomendo o livro do Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. O autor mais lido da década no Brasil. Gente, hoje eu atendo como terapeuta professoras, educadores que não sabem o que é TDAH. Nós temos que entrar nas escolas, nas casas, nas famílias, com a água corrigida, com palestras sobre TDAH, como Renzo disse, Cornélio Procópio é a única cidade do Brasil, é o único município que tem uma semana inteira da conscientização ao TDAH. Porque o TDAH, gente, somos todos nós. Não existe nenhum cérebro igual ao outro, nenhum cérebro perfeito. Aonde está o problema? Está na nossa dificuldade com o meio ambiente, mas, na verdade, o meio ambiente é que não nos entende. E nós temos que amar, nos amar e ver. Eu tenho 3 filhos, diferentes um dos outros. Minha mãe era professora no Uruguai, e uma professora chegou para minha mãe e lhe disse, como é que a Gabriela pode ser irmã do Renzo? E minha mãe lhe disse, a senhora está vendo a minha mão? Os dedos são diferentes. Assim são meus filhos. Um diferente do outro. Mas os dois são meus. Gabi, eu queria que você agora desse uma mensagem final e como que as pessoas têm que trabalhar a questão da água, dessa hidratação, independentemente da pessoa ser TDAH ou não. Aquela pessoa que tem dificuldade para tomar água e que diz, eu não gosto de água. Você que não conseguia tomar nenhum copo de água e que hoje toma regularmente 2 litros, que mensagem você daria para essa pessoa? Primeiro, a mensagem que eu dou, Renzo, é assim, se ame. Se ame do jeito que você é. Você é único, você é perfeito. Para começar a tomar água de quem não bebia nem uma gota por dia, né? Com a água corrigida, como ela faz uma hidratação profunda e leve, comece, tome meio copinho por dia em jejum, até você conseguir tomar os 600, 800 ml, um copo a cada 1, 2 semanas, e vai inserindo. Em jejum, nós já falamos por que em jejum, nós acordamos mais acidificados, certo? Então, se nós acordamos já acidificados, já temos independente do TDAH ou não, tá? E já comemos alguma coisa, nós não nos limpamos, nós não fizemos a lavagem do motor, certo? Então, qual é a dica? Eu vou passar e depois eu posso ajudar, entrem em contato comigo, eu posso passar aqui o exercício do Liangong, por exemplo, que esse realmente vai trabalhar toda essa questão da calma, de você preparar seu dia, de você já saber, e você vai bebendo a água naturalmente, né? Então, isso já de primeiro, Renzo,
tomar essa garrafa, né, de água com limão, eu tomo todos os dias, eu aprendi com a Solange, tá? Então, muitas vezes até eu tenho que parar para ir já, Renzo, ao banheiro, tá? Então, né? Olha só quem está falando com vocês, gente, foi uma pessoa que uma vez teve que ir para o hospital com a minha mãe, achando que era crise de apendicite, e minha mãe tomou, com 16 anos, eu tinha a judiação da minha mãe, tomou uma bronca do médico, dona Nora, a sua filha está cheia de M, né? E saí de lá, as duas saíram de lá assim, ó, rabinho entre as pernas ali, porque realmente eu não bebia água e tudo mais, né? Mas assim, isso de imediato, entendeu, Renzo? É tomar em jejum. Eu não saía da mesa, Renzo, sem tomar líquido. Hoje eu não coloco nem o copo, que é para não ter ou seja, se você já sabe que você tem dificuldades, você mesmo vai encontrando estratégias, você se conhece, você é o seu terapeuta, você é o seu autogestor, né? Mas acima de tudo, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Eu aprendi com um grande mestre que está aqui com a gente, Carlos Pires, uma linda oração. Eu quero terminar com ela. E Só antes disso, Gabi, antes disso eu queria, porque você fala muito, você é profissional de massagem ayurvédica, certo? E como tal, você utiliza a água corrigida nos teus tratamentos terapêuticos e tudo mais. Sim. Mas você me diz que para você, né, a questão do banho, e você tem na casa, né, com a mãe, você tem o aparelho na caixa d'água. Sim. Então você toma banho de água corrigida. E me conta, porque é algo assim, que para quem é TDAH, essa questão do banho com água corrigida, ele tem uma coisa a mais aí que você, É como maravilhoso, terapeuta... Renzo, porque assim, o fato de eu saber que na minha caixa d'água eu tenho a água corrigida, quando eu vou para o meu banho, eu já transformo já o meu banho em terapêutico. Num processo terapêutico. No processo terapêutico. Né? É lógico que você vai tomar o banho, mesmo que você não tenha água corrigida, você vai fazer do seu banho ser terapêutico. O que eu estou lhe dizendo é que, através da água corrigida, eu estou potencializando esse banho já terapêutico. Já terapêutico. Perfeito. Entendeu? Então, tudo é potencializado. Né? A minha meditação ela é potencializada, os meus exercícios são potencializados, o meu atendimento com as pessoas. Hoje eu atendi uma menina, Renzo, coisa mais linda, Júlia, de 14 anos, que está fazendo o programa do Affinis, né? Uma menina linda. Então, eu aproveitei já na mãozinha dela, já peguei água corrigida com óleo essencial, já fui, né? Já fui fazendo a massagem, já fui fazendo a drenagem. Então, assim, tudo é a intenção que nós estamos colocando, né? O fato de eu saber, eu falava com você hoje, você imagine que para o TDAH, por exemplo, e para qualquer pessoa, gente, não precisa fazer uma hidroginástica, aquela água quentinha, que te relaxa, que vocês imaginem uma piscina com a água corrigida. Tudo vai potencializar. Vocês imaginem uma escola aonde as merendas, aonde as águas daquelas crianças, né? Mesmo que elas não possam ter nas suas casas, mas que as escolas possam adquirir. Essa é uma bandeira minha. Essa é uma bandeira de todos nós, não é só minha, é minha por todo o processo doloroso demais. Hoje tenho que tomar um remédio chamado Depaquene para que a minha mãe fique tranquila. E eu tomo, eu falo, é a minha pílula da felicidade, Senhor, limpe todas as impurezas químicas desse. Eu não sou
contra a medicação. Eu quero deixar bem claro, eu sou mãe de médica, não sou contra a medicação, mas ela é necessária em algum momento? Sim, ela é necessária quando você não foi bem cuidado, porque se você foi amado, bem cuidado, com terapias integrativas, você não necessita de Ritalina e nem de nada, mesmo porque essas medicações, elas tiram a tua naturalidade, elas tiram a tua essência, você se torna um robô. É necessário, muitas vezes, é necessário para os professores e para os pais, que vão ficar com aquelas crianças ali, mortas, sem falar nada, apáticas, mas não vai tratar a causa. Nós estamos indo na consequência, estamos criando gerações de crianças doentes, adultos e idosos doentes. Tá? Eu vou deixar aqui uma mensagem, meu filho, hoje com 20 anos, aos 14 anos, ele deu um depoimento que pais, na semana do TDAH, um pai chegou para ele e falou, João Pedro, eu posso lhe abraçar? Chorando. A partir de hoje, eu vou ser um pai diferente. Eu tenho essa gravação do meu filho, e ele dá uma dica de um livro que nós assistimos, um filme que nós assistimos juntos, que se chama Como Estrelas na Terra, né? Como Estrelas na Terra, de um menino que era... ele tinha dislexia. E a mensagem final que o João Pedro falava, ele falava assim, puxa vida, com 14 anos ele falava assim, eu tentei encontrar alguma superação para falar, mas é porque ainda eu acho que não chegou a minha superação, mas eu estou no caminho. E hoje eu escutei tudo de novo, Renzo, e eu escrevi aqui para vocês a mensagem do João Pedro para vocês. Eu consigo olhar para trás e ver minhas vitórias. E é isso que a vida é feita, de vitórias. Tem que olhar para trás e se orgulhar do que você fez. Ele só tinha 14 anos. Estava passando por um processo muito desafiador. Vocês não fazem ideia o quanto. Hoje, este menino, como eu falei, está no 2º ano da PUC em economia. Amado, respeitado. Todo mundo agora quer ele por perto. Na camiseta da Semana do TDAH, atrás, eu não sei se você lembra, Renzo, estava escrito assim, não somos diferentes, fazemos a diferença. Tem uma música, e o meu sonho, Bernadette, desde criança, era ser cantora. Com 6 anos de idade, eu escutei uma moça cantando no Uruguai, e naquele momento eu sabia que o que eu queria era cantar, porque eu queria emocionar pessoas, eu me via num grande palco. E hoje, eu estou num grande palco. Aos domingos, como ontem, por exemplo, eu estava no louvor da minha igreja. Na verdade, aquela menina, aos 6 anos, o que Deus falava para ela não era emocionar, mas era que através da minha voz, desse ministério, pessoas seriam tratadas, curadas. E eu me lembrei de uma música, que não é louvor, mas que diz assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Gabriela? Sim? Obrigado, gratidão, foi espetacular. Vocês fizeram um dueto que foi algo assim que nunca vi tanta liga, você e a Bernadette. Então, gratidão total a você. E eu passo agora a palavra para Ruth Soares, para ela fazer o fechamento. Eu fiquei emocionada, gente.
Deus do céu, quanto nós aprendemos esta noite, gente. Que maravilha. Ai, agora só me resta dizer adeus, né? A outra música, Gabi. Eu poderia fazer a oração, porque essa oração, ela me ajuda nos meus desafios. Cada vez que eu acho que vou cair, eu me lembro dessa oração, que o Carlos Pires me disse assim: Gabi, faça ela todos os dias, até ela entrar nas tuas células e fazerem parte. Vocês imaginam esta oração com muita água corrigida, tá? Eu vou ler para vocês. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados, como ele é. Assim como fez Jesus. E não como ele gostaria que fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida. E supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém.